Estamos de volta com Impressões, que hoje tem como convidado o professor Cláudio Furtado, que é presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. No bloco anterior, doutor Cláudio, nós falamos sobre a sua formação acadêmica. Eu queria que o senhor pudesse resumir um pouco a sua atuação profissional. O senhor fez, depois de graduado, mestrado, doutorado, o senhor é PhD em Física. Sou. Eu fiz graduação em Física, já na graduação eu fazia iniciação científica, né, que é o primeiro contato que você tem com fazer pesquisa, certo? E depois entrei num mestrado, fiz mestrado na área de Física da matéria condensada, ou seja, o que eu disse a você que pensava em fazer Física nuclear, depois que eu entrei para fazer Física, o momento era outro, ou seja, você estava atrás de novos paradigmas na física. Fiz doutorado, depois fiz um pós-doutorado, certo? E terminei retornando para a terra, aqui para a Universidade Federal da Paraíba, depois de passar algum tempo lá na UFPE. A sua trajetória também como gestor, o senhor assumiu a FAPESC em 2011, né? Foi. Como é que foi esse convite? O senhor já tinha passado por outros cargos públicos, como gestor público? A minha gestão seria mais na área acadêmica. Eu fui chefe de departamento, fui coordenador de pós-graduação, era gestão mais na questão da academia e na militância que tinha como um militante da ciência, certo? Então, a gente sempre discutia a questão das políticas de ciência e tecnologia, como eu sou pesquisador do CNPq desde 2011, e isso, você tem um acesso à comunidade grande, e a gente sempre discutia a questão das fundações de amparo. Eu participei, quando estava em Pernambuco, junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, na militância para a criação da fundação de lá, ou seja, quando foi criada também a fundação daqui. E quando o governador Ricardo Coutinho foi eleito em 2010, no final de 2010, ele chamou para uma conversa, a gente discutiu um pouco sobre a FAPESC, sobre a fundação, sobre a impressão que ele queria da fundação, que queria que a fundação voltasse a ter um papel preponderante para a comunidade científica e para o Estado. E eu aceitei esse desafio de ir para a Fundação de Apoio à Pesquisa. E como é que anda a pesquisa aqui no estado da Paraíba? Nós sabemos, a FAPESC tem sede em Campina Grande. Campina Grande ficou famosa no Brasil inteiro, no mundo também, pelo polo tecnológico. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o nível das pesquisas aqui no estado e também como é que está hoje, qual é a projeção do polo tecnológico campinense. Certo. A Paraíba, ela é um estado assim que é muito marcante a posição dela na questão de ciência e tecnologia no Brasil. Primeiro, a gente tem que dar alguns dados. A Paraíba é o quarto estado em número de doutores por 1000 habitantes, ou seja, você considerando aí o Distrito Federal, ou seja, na verdade nós somos o terceiro. Nós temos uma presença do ensino superior em cerca de 30 cidades, ou seja, isso é um reflexo lá atrás da ideia, vamos dizer assim, genial e futurista de Linaldo Cavalcante, de criar uma universidade multicamp, certo? E de levar, por exemplo, para Campina Grande, de trazer para Campina Grande cursos como engenharia elétrica, que já existia lá, ele incorporar a universidade, certo? Curso de computação para lá, você pensar de descentralizar o ensino. Hoje, se você olha o último anuário do ensino superior, a Paraíba, dentre os estados do Nordeste, é o estado do Nordeste que tem a maior quantidade de mestres e doutores, certo? Até comparado com qualquer outro. Isso em número absoluto, a gente, certo? Não é nem per capita. E a gente tem uma base de ciência e tecnologia muito bem montada em diversos setores, tanto aqui em João Pessoa, certo?
diversas áreas aqui são muito fortes competitivamente. Por exemplo? Você tem a questão da TV digital, de vídeo digital, certo? Que é uma referência realmente. Do LaVid. Hoje você vê que uma boa parte das nossas TVs aqui no Brasil tem o Ginga. O Ginga é um produto que foi desenvolvido aqui pelo LaVid, através do Guido Lemos, certo? A gente tem a área de fármacos, certo? Sendo uma referência, principalmente na questão dos fármacos de origem natural, certo? O antigo LTF, hoje o Instituto, é uma referência nacional e internacional na área de biofármacos. A questão da química mesmo, de materiais, energia solar, a física, são cursos de referência nacional e internacional, ou seja, tem uma inserção internacional muito grande. Se a gente vai para Campina Grande, você tem engenharia elétrica, certo? Que é uma referência internacional, certo? Você tem um curso de computação de Campina também, ou seja, a questão do software em Campina é muito presente. A questão de uso de aplicativos à saúde também em Campina Grande, tanto na questão de materiais para aplicação na saúde, como também de tratamento de imagens e produção de hoje que a gente chama de prototipação 3D para a medicina, que é você criar modelos, certo? Através das imagens de um determinado paciente, da tomografia, por exemplo, para você planejar uma cirurgia. E vamos avançar, dentro em breve a gente vai produzir aqui no estado próteses, já as próteses para implantação no paciente. Ou seja, isso já é um serviço que funciona e já atende ao trauma, por exemplo, de Campina Grande, de você fazer biomodelos para projetar cirurgias, certo? E também em Campina Grande hoje você tem um polo Embrapi nessa questão de automação e de software embarcado, ou seja, a Embrapi foi um modelo criado no governo da presidente Dilma para criar um modelo de empresa que interagisse com as universidades, com o setor produtivo para desenvolver produtos e processos, semelhante ao que a gente teve, o boom que a gente teve na agricultura. Sim, também nessa área do agro, né, nós temos os campos de areia e bananeira, certo? E os laboratórios do INSA também, que são referência. Então, a gente tem permeado no estado, em diversas áreas que são extremamente competitivas, certo? Do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional. Pelo que o senhor fala, há também, além da pesquisa ser um ponto forte na Paraíba, também se está pensando essa pesquisa voltada também para a aplicação prática, né? O senhor citou vários exemplos em que não apenas esse estudo se dá para o conhecimento da academia, mas também para o proveito da população. Sim. A ideia é que você tenha a pesquisa e o desenvolvimento nas suas vertentes. Certo? Desde da pesquisa básica, que isso é fundamental, você incentivar o desenvolvimento de novas técnicas de conhecimento, certo? Que às vezes você não vislumbra nem uma aplicação imediata, mas também a pesquisa que tem uma visão de aplicação a médio e longo prazo, e aquela pesquisa de curto prazo que vai gerar o quê? Vai gerar a inovação. E ali vai gerar o quê? Vai gerar a criação da startup, ou seja, da empresa nascente, das micro e pequenas empresas, com a base tecnológica. Por quê? Porque essas empresas que surgem nesse meio, elas têm um alto valor agregado, porque os produtos de base tecnológica são produtos que têm um valor comercial. É diferente de você ter desenvolvimento do setor primário, ou seja, por mais que o Brasil, qual o nosso problema do Brasil? Nós temos uma balança comercial que é focada todo no setor primário. Nós exportamos commodities. Uhum. A China, ela conseguiu transformar em commodities eletrônico. Por mais que ela não tenha uma quantidade de patentes, por exemplo, que tem os Estados Unidos, mas ela tem avançado muito nesse quesito. Então, você agrega valor. A gente até pode
enviar para matéria-prima, mas quando volta de lá para cá, a diferença da balança comercial é muito grande. Então, daí é muito importante que tenha esse retorno e essa aplicação para a pesquisa trazer retorno e desenvolvimento para o Estado. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar sobre o que significou o Fórum de Internet e Governança e também saber mais detalhes sobre um programa de oferta de bolsas para mestrado e doutorado que está acontecendo aqui no estado da Paraíba.